Anhão, anhão. Estamos ali começando mais um quadro novo no canal, porque eu gosto de criar coisas, né? Gosto de estar iniciando projetos. Então, amores, paixões, sejam bem-vindos à nossa aulinha de hoje sobre análise de texto. Muitos acabam descartando um textinho, sendo que complementa os estudos. E vocês vão entender na aula de hoje do porquê disto. Então, pegue um lápis, uma borracha, uma folha e vamos ali estudar coreano de um jeito diferente. Kaja, kaja. Bom, antes de tudo, aqui tá a legenda. Então, os pronomes vão estar em azul escuro, substantivo em amarelo, partícula em verde, advérbio em azul claro, adjetivo em laranja, conjunção em roxo, verbos em vermelho e raiz verbal em marrom. Não sei se vai ficar visível, né? Mas eu vou dizer quando vai ser o quê, tá bom? Espero que as cores fiquem legais, fiquem bem destacadas. Mas vamos lá. Aqui, então, tem nosso textinho. Vou fazer a leitura e vou fazer análise ponto a ponto, parecido com análise de música. Diferente que aqui a gente não tem música, tá bom? Vamos lá. 자기소개. 안녕하세요. 제 이름은 뭐뭐예요. 여동생 이름이 유나예요. 21살이고 일본 사람이에요. 그런데 지금 한국에서 살고 있어요. 한국어를 배우고 있어요. 그래서 저는 K-팝을 자주 들어요. 그리고 드라마도 자주 봐요. 많아서 반가워요. Então, começando pelo 자기소개. 자기 vai ser um substantivo que a gente pode traduzir como si mesmo, próprio. E 소개 vai ser apresentação, introdução. Então, o 자기소개 significa uma auto-introdução, uma apresentação pessoal. Então, temos dois substantivos. Tá ali em amarelo. Não sei se vai conseguir ser. Não sei se vai ser amarelo, gente. E aqui nós temos o 안녕하세요. São sinônimos. É 안녕하세요, 안녕하세요. Qual dos dois está certo? Os dois. Tá bom? Aqui tem regiões na Coreia em que alguns falam 안녕하세요, outros falam 안녕하세요. Ambos vão estar certos, tá, gente? Não se preocupe com isso. O 안녕하세요, ele tem o tom nasalado muito marcante do coreano. O 안녕, uma curiosidade, é ali, a gente pode traduzir como bem-estar, paz, podemos traduzir como olá, ok? E o haseyo é a forma honorífica do verbo hadar. Isso é incrível. Então, literalmente, é fazer o olá, a tradução. Fazer a paz, fazer o bem-estar. É uma saudaçãozinha fixa que todo mundo usa. Tem várias outras formas, tá, de falar a apresentação. Temos o 안녕하십시오, 안녕하십니까, 안녕해요, 안녕해, 안녕. Temos bastante formas de dizer. Porém, o 안녕하세요 ficou ali o mais usado, enraizado, tá bom? Então, a gente tem ali olá. Olá, tudo bem? Olá, como vai? Olá. Uma saudação quando a gente encontra alguém. A gente fala 안녕하세요, é o famoso olá. Ok? 제 이름은 뭐뭐예요. 제 vai ser o pronome possessivo, formal, polido, meu. Por que formal polido, som nenhum? Porque nós podemos usar tanto no discurso formal quanto no discurso polido. O 제 vai ser o meu, tá bom? 이름 é um substantivo, nome, ok? Partícula de tópico, ou seja, a partícula de tópico vai enfatizar que a momo é a ação que o meu nome faz. Nossa, é estranho. Fica, sim, estranho demais. Porque a partícula de tópico põe a ênfase em tudo aquilo que vem depois a ela. A proposta dela é ali a ação que você vai fazer, a ação que aquele substantivo vai fazer na frase. Ok? Então, eu traduzo dessa maneira, eu pego dessa maneira, para ser mais fácil de entender, mais fácil de compreender o uso da partícula de tópico. A partícula de tópico, então, vai pôr a ênfase em tudo aquilo que vier depois a sua proposta. Então, momo e eu vai ser a ênfase da frase, a ação que meu nome faz, a ação de ser momo. Acho isso maravilhoso. Momo vai ser o nome dela, da personagem, ok? Aqui no caso, o nome próprio, Momo, tá? Você não sabia, é a Momo do Twice?
Fica aí o questionamento. Ieyo vai ser o verbo ser conjugado no presente polido. Aqui vai ser ieyo porque Momo termina com vogal. Se o nome dela terminasse com consoante, iria ser ieyo. Mas não tem o imnidá? Por que não vai ser imnidá aqui? Porque que no caso a gente tem uma frase, tem ali um texto voltado inteiramente no discurso polido, ok? Mais pra frente a gente vai ter outros demais textos que eu vou abordar os níveis de fala pra gente poder trabalhar. Aqui no caso a gente tem a tradução ao pé da letra, meu nome, Momo é. Sim, gente, os coreanos falam igual mestre Yoda. Adoro traduzir assim, gente, é maravilhoso. Mas que a gente tem então ali, meu nome é Momo, ok? Seguindo para a próxima parte. Yodonsen, Irumi, Yuna, Yeyo. Yodonsen é a irmã mais nova, tá bom? Aqui no caso nós temos o sufixo yo, que nós usamos para se referir a mulheres. Então a gente tem Yodonsen, que é mulher mais nova, ok? A palavra Donsen, só Donsen, eu gosto de traduzir como pessoa mais nova porque engloba os dois gêneros, tanto o feminino quanto o masculino, que é um substantivo. Irum vai ser um substantivo também. Fica estranha essa frase? Ué, por quê? Vamos lá. Quando nós temos, não vou dizer em todos os casos, mas na maioria dos casos, quando nós temos dois substantivos um ao lado do outro, tendo uma relaçãozinha ali entre eles, nós vamos ter uma posse implícita. Por quê? O nome da irmã mais nova, aqui no caso. Então, a partícula i fica oculta ali em Yodonsen. E na maioria das vezes, a gente vai ter essa questão acontecendo. A partícula de posse, muitas das vezes, é oculta. A gente só usa ela visivelmente quando a gente quer enfatizar o termo de aquela coisa possuída, tá bom? Que é quando a gente quer reforçar algo que já foi dito anteriormente. Ou pra ser possessivo mesmo, que isso é meu e ponto, acabou, tá bom? Mas é que como a gente tem duas palavras, dois substantivos um ao lado do outro, a gente tem essa ideiazinha de posse. O nome da irmã mais nova, né? O i vai ser aqui a partícula de sujeito. A partícula de sujeito, como eu gosto particularmente de dizer, ela marca o suprassumo da frase inteira. Como assim, Sansanim? Não entendi. Por quê? Ela vai marcar o sujeito da frase. Aquilo que a frase inteira está voltada. Se a gente tirar o irum, não faz sentido. Irmã mais nova e Yunaé. Fica uma coisa faltando, fica uma lacuna faltando. Então, a partícula de sujeito enfatiza o termo em que ela vai ser anexada. Diferente da partícula de tópico, que põe a ênfase na ação que aquele substantivo faz, a partícula de sujeito enfatiza aquilo que ela foi anexada. Enfatiza o quem, ok? Certo? Em frases mais complexas, mais elaboradas, a gente consegue ver com mais facilidade a diferença das duas partículas. Mas mais pra frente a gente vai ter uma aula só deles que eu vou trazer ali pra ajudar vocês nos estudos. Mas que partícula de tópico põe ênfase na ação, partícula de sujeito põe ênfase em quem fez aquela ação, ok? Yuna é o nome dela, um substantivo, um nome próprio. Yeyo é o verbo ser conjugado presente polido. Aqui vai ser Yeyo porque Yuna termina com vogal, ok? Então traduzimos ao pé da letra. Irmã mais nova, nome Yuna é. Horrível, mas ajuda a gente a entender ali o pensamento coreano. Até você começar a falar assim no português, tá, gente? Teve uma época atrás que isso aconteceu, foi hilário. Minha mãe ficava revoltada comigo. Ai, você não é coreana, então parei de falar assim, mimimi. Mas eu continuei fazendo porque eu gosto de perturbar ela. Tem aqui a tradução. O nome da irmã mais nova é Yuna. 스물한 살이고 일본 사람이에요. Vamos lá. 스물한. Aqui a gente vai ter uma questão interessante. Nós vamos ter um número. Sumul vai ser 20 e Han, número 1, que é um número nativo coreano. Um número natural coreano. Nós temos dois sistemas numéricos coreanos, o nativo e o sino, tá bom? O nativo coreano nós usamos em situações onde a gente tem ali quantidade, coisas contáveis, assim, do dia a dia, idade e hora, ok? Então a gente usa os números nativos coreanos nesse momento específico aqui, tá bom? É um substantivo. Sal é um contador, mas também podemos trazer como um substantivo, né? É o contador de idade. Esse izinho ali, logo após o sal, vai ser a raiz do verbo ser, do verbo idar, ok? E o go vai ser uma conjunção aditiva que nós ligamos às raízes verbais para conectar duas orações em soma, em adição, no sentido de adição, para complementos, essas coisas todas. Ilbon é Japão, um substantivo. Saram, pessoa, um substantivo. A gente tem dois substantivos um lado do outro, e nesse momento aqui a gente também tem uma relação de posse, já que é a pessoa do Japão, ok? Ieyo é o verbo ser conjugado presente polido. Então, por que aqui vai ser ieyo e não ieyo? Porque ieyo aqui a gente coloca quando
a palavra termina em batiam, termina em consoante. Então, por saram terminar em consoante, nós colocamos i, e, yo, ok? Para deixar a fala mais natural, a gente vai ter certas questões onde a primeira regra do batiam, que é para consoante seguida de vogal, a gente vai deslizar ali na hora da fala. Então, a gente tem aqui 스물한 살이고 일본 사람이에요, né? Traduzindo pela letra, 21 ano, ser e Japão pessoa é. Ser, no caso. Maravilhoso, né? Aqui a gente faz essa questão, essa análise de tenho 21 anos e sou japonesa. Sou uma pessoa do Japão. A gente também pode fazer a tradução. Só se tem uma pergunta, diga porque nunca foi. Por que vai ser o verbo ser e não o verbo ter? Né? Isso faria mais sentido, já que a gente trata dessa maneira. Então, quando a gente trata de nome, a gente não usa o verbo ter no coreano, como seria o óbvio pra gente. Né? Eu tenho tal ano. Ali, no caso, a gente é naquela idade. No pensamento coreano, o verbo ser se encaixa muito mais do que o verbo ter. Ok? Então, ali no caso, eu sou 21 anos. Ser 21 ano. Né? Fica estranho, a gente não está acostumado assim, mas eles abordam desta maneira. Ok? Então, traduzimos esse texto, essa frase, como tenho 21 anos e sou japonesa. Sou uma pessoa do Japão? Fica no seu critério de tradução. Kurande vai ser um advérbio conjuntural, que nós usamos em seguido de ponto continuativo, início de frase, retomando uma ideia anterior. O kurande vai ser o famoso então, por isso. 지금 vai ser um advérbio de tempo, agora. Hanguk, Coreia do Sul, um substantivo. É só a partícula locativa. Aqui no caso, a partícula locativa vai ter duas funções. A primeira função dela é marcar o local de origem de um movimento ou um local de origem de uma pessoa. A outra ênfase de é só é marcar o local aonde uma ação ocorre, ocorreu ou ocorrerá. Aqui no caso, é só estar marcando o local aonde a ação acontece. A ação dela está morando na Coreia do Sul nesse exato momento. Sal é a raiz do verbo salda, o verbo morar, viver. E o go e soyo ali é uma forminha frasal que está conjugada no presente polido, tá bom? Essa forma frasal é o nosso gerúndio, tá bom? A gente usa nas anexadas raízes de verbais independentes, termina com vogal ou consoante. Então a gente usa quando a gente está fazendo a ação no mesmo momento que a gente fala. Então a gente traduz esta frase como porém, entretanto, todavia. A gente tem essa questão, eu sou japonesa, puxando a frase anterior. Tenho 21 anos e sou japonesa. Porém, agora estou morando na Coreia do Sul, já que o kurande liga as duas orações, né? Que a gente tem essa questão de eu sou japonesa, mas nesse exato momento, agora, eu estou morando na Coreia do Sul. 한국어를 배우고 있어요. 한국어 vai ser ali língua coreana. Hanguk vai ser ali Coreia do Sul e o O vai ser o sufixo de idioma. O 를 vai ser ali a partícula de objeto direto, ou seja, está indicando que aquilo que sofre ação de ser aprendido agora é língua coreana. Então, está indicando que 한국어 é o objeto direto da frase, aquilo que sofre ação direta do verbo, de ser aprendido. PU vai ser a raiz do verbo aprender, 배우다, ok? E o go e soyo, como nós vimos anteriormente, é o nosso gerúndio, é uma forminha frasal que está conjugada no presente polido. Então, temos a tradução, aprendo coreano. 그래서 저는 K-pop을 자주 들어요. 그래서 também vai ser um advérbio conjuntural. 저 vai ser o pronome pessoal formal polido eu. Por que formal polido, São nenhum? Porque a gente usa tanto no polido quanto no formal, ok? No partícula de tópico, põe ênfase na ação que o eu faz. K-pop, né? Famoso K-pop. O partícula de objeto, ou seja, está enfatizando que aquilo que sofre a ação de ser ouvido frequentemente é o coreano. 자주 vai ser um advérbio de intensidade. A gente traduz como frequentemente, ok? 들어요 é o verbo tá conjugado no presente polido. Aqui no caso, 들어요 vai ser um verbo irregular. É irregular do tipo 지금. A raiz dele é 지금, porém ele vai sofrer uma pequena mudança. Em vez de ser escrito com o 지금, ele é escrito com o 리을, tá bom? Então aqui no caso a gente vai ter uma pequena irregularidade. Então é um verbo irregular, que está conjugado no presente polido. 그래서, que é o famoso por isso, entretanto. Por isso, eu escuto coreano frequentemente, fazendo menção ali. Agora eu estou aprendendo coreano. Por isso eu escuto K-pop com frequentemente. Então, o 그래서 vai ter ali essa questão de ser por isso, entretanto, né, que nós usamos no início de frases.
para continuar com a ideia de uma frase passada. 그리고 드라마도 자주 봐요. 그리고 vai ser um advérbio conjuntural de adição, né? Aqui no caso vai ser o e, ok? De início de frase, seguido de um ponto continuativo. Drama, né? O nosso famoso dorama, né? O drama. O do vai ser a partícula aditiva que nós traduzimos como também, ok? 자주, como vimos anteriormente, é um advérbio, traduzimos como frequentemente. 보여 é o verbo ver conjugado no presente escolhido. Então, a gente traduz como e vejo frequentemente dorama também. E também vejo dorama frequentemente. Ok? Fica aí no seu critério de tradução que você acha melhor. Eu gosto de traduzir tudo ao pé da letra. Então, eu dorama também frequentemente vejo. Adoro traduzir assim, é maravilhoso. Mas é claro que cada um tem ali a sua forma de compreender e tudo mais. Então, você traduz da forma que pra você acha certo. Mas é claro que a gente não vai traduzir, por exemplo, como um porco voador voou na minha casa. Sendo que a gente não tem porco, não temos nada voando e não temos casas aqui sendo colocadas, né? Então, vamos também fazer ali uma tradução que se encaixe pelo contexto. E a nossa última frase, o 만나서 반가워요. Maná é a raiz do verbo encontrar. Mas não é o encontrar de algo estar perdido. É quando você encontra esporadicamente alguém. Tá bom? Então, maná é do verbo manadar, o verbo encontrar. Ali eu destaquei o a só. A só vai ser a nossa conjunção explicativa. Por isso, logo, entretanto, ok? Então, te encontro. Por isso, 반가워요, a gente traduz, é um verbo que a gente traduz como prazer em conhecer. Ok? Então, 만나서 반가워요, a gente traduz como prazer em conhecer. Mas eu gosto de traduzir ao pé da letra por quê nessa questão? Porque nós temos elementos que são cruciais de serem destacados. Então, te encontro, por isso é um prazer. Aqui é uma forma mais formalzinha de dizer que é um prazer em conhecer. Eu falo, eu uso nice to meet you, prazer te conhecer. E o 반가워요 sozinho já se encaixaria. A gente retorna, né, falando, por exemplo, a gente tá se conhecendo e você fala, 만나서 반가워요. Eu falo, 반가워요. Eu sou 반가워요, traz uma ideia mais de, prazer. Já o 만나서 반가워요, eu falo, é um prazer te conhecer, é um prazer te encontrar. Seria nesse sentido, tá bom? Nisso, nós temos aqui a tradução desse pequeno texto, né? Então, apresentação pessoal. Olá, meu nome é Momo. O nome da minha irmã mais nova é Yuna. Tenho 21 anos e sou japonesa. Mas, atualmente, moro na Coreia. Estou aprendendo coreano, então eu escuto K-pop frequentemente. E também assisto doramas com frequência. Prazer em conhecer você. Ok? E aqui, nós temos os verbos presentes neste lindo texto. Nós temos o verbo ida, que a gente encontrou ali sendo ieyo e yeyo, que é o verbo ser. O verbo 살다, que é o verbo morar. O verbo aprender, que é o peudar. Nós temos o verbo 듣다, que é o verbo ouvir, que é um verbo irregular. Nós temos o verbo ver, que é podar. Nós temos o verbo encontrar, 만나다. E o verbo 반갑다, prazer em conhecer. E o 반갑다 é um verbo irregular do tipo be up. Ok? Então a gente tem aqui esses verbos presentes nesse lindo texto maravilhoso. Ok, paixões, então a gente tem aqui uma nova série no IA, onde a gente vai fazer análises textuais para complementar nossos estudos do coreano, uma vez que, quando a gente vê na prática, a gente consegue enraizar com mais facilidade o uso daquelas gramáticas, o uso daqueles substantivos, pronomes, seja verbos, e ajuda, auxilia ali a gente a ter uma autonomia maior para criar nossas próprias frases em coreano, quando a gente entende como funciona a ordem frasal coreana. Certo? Mas já? Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da linha de hoje. Qualquer dúvida, questão, curiosidade, coloque aqui nos comentários. Eu tô aqui pra isto, pra conversar, pra tirar as dúvidas. Gente, eu vou falar do jeito que eu falo das minhas aulas, tá? Então vamos lá. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo essa aula. Então espero que tenham gostado dessa nova série. Qualquer dúvida, questão, curiosidade tenha surgido, não deixe de tirar aqui com a gente, que eu vou ali te responder com todo amor e carinho. Então, um beijo, um queijo, um popô ragô. 안녕하세요. 그리고 다음에 봐. 안녕히 가세요. 안녕.